Senhores, vamos aí com uma questãozinha do assunto de dinâmica impulsiva, tá? Então, aqui nós vamos estar trabalhando, relacionando o impulso com a quantidade de movimento. Olha só essa questão. Um bloco de massa 1 quilograma move-se retilinamente com velocidade de módulo constante e igual a 3 metros por segundo sobre uma superfície horizontal e sem atrito. Perceba que a superfície é horizontal, então você tem peso normal, que são forças que se anulam, e você não tem atrito relacionado aí. Percebo também que ele já deu uma velocidade inicial para esse corpo, certo? Às vezes pode acontecer do cara partir do repouso, de alguma forma falar para vocês que a velocidade inicial é zero. Nesse caso, nós temos uma velocidade inicial e, portanto, esse corpo possui aquela grandeza que nós chamamos quantidade de movimento. Essa quantidade de movimento, também chamada de momento linear, a gente calcula por massa vezes a velocidade, certo? Lembrar que as unidades de medida aí no sistema internacional, a massa em quilogramas, velocidade em metros por segundo e a quantidade de movimento sai em quilograma metro por segundo, tá? Continuando o texto ali na terceira linha, ó. A partir de dado instante, o bloco recebe o impulso de sua força externa aplicada, essa informação é importante, ó, aplicada na mesma direção e sentido de seu movimento. Se ele falasse sentido oposto, significa que estaria desacelerando essa partícula. A velocidade dela iria diminuir, podendo vir a parar ou até inverter o sentido do seu movimento, certo? E ter uma velocidade negativa. Nesse caso, como ele garante que é no mesmo sentido, ele vai acelerar essa partícula, né? Então, a tendência é que a velocidade dela aumente. E aí, como ele está falando de aplicar uma força durante um certo intervalo de tempo, a gente está relacionando aqui uma outra grandeza, que é a grandeza impulso. Impulso a gente calcula pela força que você aplica no corpo, vezes o intervalo de tempo que essa força é aplicada, tá? Durante o corpo aí. Essas duas equações juntas, elas determinam para nós um teorema chamado teorema dos valores médios ou teorema do impulso, né? A gente fala que o impulso resultante aplicado no corpo é o responsável por variar a quantidade de movimento aqui. Moçada, toma muito cuidado. Lembrem-se que essas grandezas, quantidade de movimento e impulso, elas são vetoriais. Então, toda vez que você for trabalhar com essas grandezas, se aparecer aí no vestibular de vocês, e vocês perceberem que a mudança de direção, ou que você está comparando vetores com direções diferentes, vocês vão ter que pensar vetorialmente. Vocês vão ter que lembrar que vocês vão estar fazendo uma associação de vetores, tá? Quando mantém a mesma direção, que é o nosso caso, né? Ele garante ali, ó, na mesma direção e sentido do seu movimento. Então, se não tem mudança de direção, a gente acaba não tendo que pensar vetorialmente, né? A gente pode trabalhar como se fosse grandeza escalar aqui. Continuando, então, o exercício agora, ó, olha o que ele fala. A intensidade dessa força em função do tempo é dada pelo gráfico. Olha que interessante. Ele deu um gráfico de força por tempo. Ué, peão, mas você sabe que calcular o impulso é força vezes o tempo, exato. Mas nós vamos usar esta formulinha aqui toda vez que a sua força for constante. Aí sim a gente pode usar a equação. Ué, peão, mas no nosso caso agora a força ela permanece constante por um intervalo de tempo, mas depois ela é variável. Então, se você tem algum momento que essa força é variável, para você poder calcular o impulso, aí a gente faz a área do gráfico de força em função do tempo. Então, aqui, meninos, como vocês têm força versus tempo no seu gráfico, a área desse gráfico determina o impulso realizado por essa força naquele intervalo de tempo que você calcula a área. Então, aqui, ó, nessa área toda que eu pintei de verde, nós vamos poder falar que tudo isso representa para nós o impulso resultante, né? Já que essa força externa é o que resulta para nós, já que peso e normal se anulam e a gente sabe que não tem atrito aí. Então, a área desse gráfico já fornece para nós o impulso. Bom, continuando aqui, ele fala, ó, com base nesse gráfico, pode-se afirmar que o módulo da velocidade do bloco após esse impulso recebido é em metros por segundo d. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, o teorema do impulso. O impulso resultante vai ser a variação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento final, menos a quantidade de movimento inicial, certo? Esse impulso resultante vai ficar, a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade final, menos a massa vezes a nossa velocidade inicial. O impulso resultante nós vamos achar pela área do gráfico, né? Então, aqui, ó, esse impulso resultante vai ser, aqui nós temos um trapézio. Se você esquecer a área do trapézio, deu branco, divide tua figura aqui, ó. Você vai ter um quadrilátero
e um triângulo. E aí depois você soma os dois pedaços sem problema nenhum, mesmo que seja uma prova aberta, tá? Mas aqui, ó, a gente vai fazer a área do trapézio, é só pegar base maior, que nesse caso vale 2, mais a base menor, que nesse caso vale 1. Lembre-se que as bases são os lados paralelos entre si, tá? Tudo isso vezes a altura, aqui está indo de 2 em 2, estão vendo? Então, esse pedacinho aqui vale 4, né? Então, a altura dele vale 4, e tudo isso dividido por 2. 4 por 2 é 2, 2 mais 1 é 3, e 3 vezes 2, a gente chega aqui, o impulso vale 6 newton segundo para nós. Então, colocando os valores agora ali na equaçãozinha, no teorema do impulso, a gente vai ficar que o impulso resultante vale 6, a massa é 1 kg, a velocidade final que nós queremos, a massa, de novo, vale 1 kg, e essa velocidade inicial vale 3 metros por segundo. 1 vezes 3 dá 3 negativo, passa para o outro lado, ele fica positivo, né? E 6 mais 3, a gente descobre que essa velocidade, ela vale 9 metros por segundo aqui para nós. O que dá aí para nós uma alternativa aí, como correta. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos aí e até a próxima.